boa Olha noite. aqui, Só que tem que é virar que a tem que virar câmera, aqui. que nós Tô estamos vendo vendo o aqui onde que computador. vira. Ok, ok. Aí, boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite. Eu estava Obrigada falando, pelo tava falando para as convite. pessoas aqui que valia a pena esperar. Eu creio que sim. Um capítulo bem gostoso, Sim, bem do que eu faço a vida toda. aham, Escolheram um tema certo para me falar. Isso aqui é bem o que eu vivo, é bem o que eu faço para ajudar as pessoas ao longo de praticamente 30 anos. sim. Eu estava aqui falando para eles que estava esperando a senhora entrar para dizer seu currículo, né? Que é a doutora Ângela Xavier, que não a conhece. Ela é farmacêutica, bioquímica, pós-graduada em nutrição, terapeuta, naturalista, né? E já tem 30 anos de Isso. experiência, né? Pelo menos 30 anos. Não sei se esqueci alguma coisa, porque é vasto o currículo, É isso mas mesmo. Tô no canal do YouTube, né? Já aproximando 1 milhão de inscritos no canal, mais de maravilha. 22 milhões de visualizações em todos Uau. os vídeos. Né? Muitos, milhares e milhares de pessoas alcançadas por essas mensagens que leva orientações, né, de saúde aí para milhares de pessoas. É algo assim muito gratificante. Eu sinto como um chamado de Deus. Eu recebi isso há 30 anos atrás como um chamado de Deus. Eu acho até a minha história assim incrível, porque eu trabalhava na farmácia, né, como Uhum. trabalhava como orientadora, né, farmacêutica, responsável técnica. E aí um dia eu preparando para comprar aquela mesma farmácia, Deus me mostrou numa mensagem no livro Conselho sobre Regime Alimentar, aliás, Mensagem Escolhida, volume 3, ele disse: as drogas nunca curam, é para ensinar que o poder de cura está na natureza. Aí eu briguei com Deus. Falei, como assim, Senhor? Se as drogas nunca curam, para que o Senhor deixou eu fazer farmácia? Aí ele foi bem claro, para ensinar o lado certo da coisa, para ajudar as Claro. pessoas a ficarem livres dessas drogas, dessas coisas que não funcionam. E aí foi uma reviravolta, né? Tive que correr atrás de um aprendizado totalmente diferente, né? Mas Sim. estou nesse mundo já natural, já há quase 30 anos, e é uma bênção para mim, né? Nunca mais precisei de remédio, de médicos, de exame, de nada. E tenho ajudado as pessoas também a ficarem livres dos problemas de saúde de uma forma bem simples, né? Mudando os hábitos, mudando o estilo de vida. É importante. Então, Sabemos é que para isso. os tempos que estamos vivendo, né, essa é a mensagem que vai permanecer até o final. O médico missionário, né, que vai estar ali cuidando da forma natural das pessoas. E é um momento que você vê as pessoas despertando para esse assunto, né? Tem muita gente procurando essa mudança de estilo de vida e ter a senhora conosco realmente é uma bênção muito grande mesmo. Para entrar aqui É, no por... tema, vamos. Sim, sim, desculpa, pode falar. Não, é justamente porque o mundo está cada vez mais doente e sem Uhum, solução no mundo da química, e as pessoas sim, têm se voltado um pouco mais para esse lado. E eu vejo que é a nossa oportunidade de mostrar para o mundo o que Deus nos confiou, né? Em com termos de certeza, saúde. com certeza. Bem, quem não sabe, né? Deixa eu me apresentar aqui, que hoje tem muita gente que não me conhece. Meu nome é Luíse, né? Eu moro aqui na Espanha já tem muitos anos, mas eu faço parte do grupo da Escola do Lar, que somos mãe educadoras que educam seus filhos, né? Eu tenho o canal meu, que é o Educando para a Eternidade, e semanalmente a gente faz aqui do livro Educação, que é esse livro aqui, tá? Que é da autora Ellen White. Esse livro aqui já não estamos conseguindo, ele só encontra ele no Sebo, na casa publicadora, que a editora já não está tá em falta há muito tempo, mas também podemos encontrá-lo na internet, gratuitamente, em PDF,
em várias aplicações. E hoje nós estamos com o capítulo 22, né? Temperança e dietética. Por isso que convidamos a doutora Ângela para estar aqui conosco. Semana passada nós tivemos uma live falando sobre fisiologia e esteve conosco também o doutor Elevon, que é médico. Todas as nossas lives também estão gravadas no YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém, você pode compartilhar pelo YouTube. E essa live estará gravada também no YouTube. E embaixo, abaixo da nossa live, nós vamos botar na descrição o canal da doutora Ângela, para que você possa aceder também, né? Ter acesso ao canal da doutora Ângela, porque realmente o conteúdo é louvável e espero que todos possam participar. Para começar agora o nosso estudo do livro, vamos fazer uma oração, doutora? Vamos. Vamos orar. Você... Pai amado, obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui em tua presença. Obrigada porque a doutora conseguiu se conectar. Obrigada por todos que estão aqui conosco. O Senhor nos dê entendimento, Senhor, sobre esse assunto. O Senhor, Pai, nos dê sabedoria para aplicá-lo em nossa vida. E também, ó Pai, para pregar aos demais sobre esse tema tão importante nos tempos que estamos vivendo. Em nome de teu Filho, eu tudo te peço e agradeço. Amém. 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 Bem, uma coisa então, que... a gente... Sim, sim, pode eu ia perguntar. É uma coisa, né, que choca as pessoas, algumas falam assim, o que educação tem a ver, né? Com temperança e dietética. Pode ter gente que não entenda, né, doutora? Mas pode introduzir, por favor. É que o aprendizado, né, tem a ver com a nossa mente. E a nossa mente tem a ver com o que chega para os nossos neurônios. O que chega de nutrição para eles? Vitaminas, minerais, ou toxinas, ou besteira? O que realmente chega, né? Se é o sangue que conduz tudo isso, então tem tudo a ver com o aprendizado, ou até mesmo com a formação do nosso caráter. Nós vamos ver que esse capítulo é bem forte na questão de ligar o caráter com aquilo que a gente coloca no nosso organismo, né, em termos de alimentação, com aquilo que a gente bebe e come, isso vai ter uma influência direta, não só na nossa mente, mas também até mesmo na construção do caráter. Daí a importância desse capítulo dentro do contexto do aprendizado, né, de termos que ensinar para as crianças e para os jovens, desde cedo, o que a alimentação pode influenciar na mente deles, na formação do caráter deles. Isso é muito, muito contundente, é muito importante realmente. Eu gosto de estudar, de ler, não sei se vai dar para ver, mas eu gosto de estudar assim, rabiscando, escrevendo, sim, eu também. Fazendo anotações. E sempre que eu estudo, eu gosto de ir perguntando, porque eu acho que quando você pergunta, né, para a sua mente, você força a busca de uma resposta. Mesmo que a resposta esteja na leitura, a mente é forçada a buscar essa resposta, né, mesmo na leitura. Então, aqui nós vemos, bem no primeiro parágrafo, aí está dizendo assim, ó, todo estudante, todos. Então, não é só alguns, não é para uns, não é só para alguns, todos os estudantes precisam compreender a relação entre a maneira simples de viver e a norma elevada do pensamento. Então, veja bem, eles precisam ver a relação da forma simples de viver. Sabe uma das coisas mais complicadas para mim, às vezes, fazer as pessoas entenderem? É justamente a simplicidade do estilo de vida saudável. É tão complexo hoje em dia a questão da alimentação, a questão da prática de exercício e tudo mais, que as pessoas acham assim, nossa, mas é só isso? É simples assim? Elas ficam pensando que é uma coisa complexa. Não, a alimentação é simples, é tudo muito simples, mas tudo tem que ser feito de uma forma que respeite as leis naturais do nosso corpo. Isso em primeiro lugar. E a simplicidade está mais perto da pessoa entender essas leis naturais do que a complexidade. Às vezes a complexidade te leva para mais longe
da compreensão dessas leis naturais que Deus colocou no nosso próprio organismo. Então, isso é para todo mundo. Então, aí também fala assim que existe duas formas de direção da nossa mente. Ou ela é direcionada pelo espírito, ou ela é direcionada pelo corpo. Então, veja a importância aí da dietética. Porque se ela é direcionada pelo corpo, para onde que ela vai nos levar? E se ela é direcionada pelo espírito, para onde que ela vai nos levar? Então, existem duas respostas que nos dão caminhos completamente diferentes. Poderíamos dizer até opostos um do outro, né? E isso vai levar à formação do caráter. Já no segundo parágrafo, vem falando que a intemperança é um inimigo contra o qual todos, novamente, ela é enfática, né, em todos necessitam estar de sobreavisos. Então, nós precisamos estar atentos, porque se ela é um inimigo, eu tenho que combater, eu tenho que evitar, eu não posso conviver com esse inimigo, eu não posso ter ele como amigo, porque ela está afirmando que é um inimigo. O que eu quero com o inimigo? Ninguém quer nada com o inimigo. Então, nós temos que ficar atentos para não fazer da intemperança um amigo do paladar pervertido, né? do apetite pervertido. Aí, no meio desse parágrafo, ela coloca uma coisa muito profunda, mas no meio, aí embaixo, ela fala o seguinte: os jovens e as crianças devem compreender o efeito do álcool, do fumo e outros venenos semelhantes. Uau! Álcool e fumo, a gente já sabe que faz mal. Claro. Mas eu vou me deter nos outros venenos semelhantes. Que outros venenos seriam esses? Olha, eu tenho um material aqui precioso, que é esse livro, pena que... Ainda travando. Vamos ver. Para mim, travou aqui agora. Sobre a cura da mente, esse autor, ele coloca o açúcar, ele coloca o álcool, o fumo, o café e o açúcar como substâncias que causam dependência. Uau, como assim causam dependência? É uma coisa, dependência é uma coisa que acontece aqui na mente. E ele comparou o açúcar com álcool, com fumo, com café. Epa, temos muitas coisas que ver aí. Ellen White também fala, né, no Conselho sobre Regime Alimentar, eu vou ler só uma frase aqui dela, porque são várias, na página 327, na primeira frase ela fala assim: o açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, e isso obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Ele trabalha no estômago, fermenta no estômago e vai causar problema lá no cérebro, lá na nossa mente. Então, veja que é bem complexo isso. Ela diz que o açúcar causa fermentação. E eu quero fazer todo mundo pensar um pouquinho. Como que é obtido o álcool? A cerveja, a pinga, como que ela é obtida? Ela é obtida da fermentação. Mais especificamente, no caso do álcool, o álcool puro, da fermentação do açúcar. Então, veja bem que quando nós usamos alimentos que fermentam, isso vai gerar álcool. Excesso de fermentação gera álcool. E esse álcool vai ter um efeito incrível por todo o organismo. Vai ter um efeito tremendo. Né? O que esses venenos, eles vão agir como venenos em diversas partes do nosso organismo. Então, o corpo e a mente, eles estão interligados.
uma coisa que está acontecendo no meu estômago está afetando diretamente a minha mente. Porque quando eu como alguma coisa, fermentou, formou álcool, em poucos segundos esse álcool cai na corrente sanguínea e percorre todo o corpo. Uhum. De E nós somos, como nós fomos feitos para viver e para viver eternamente, o que o nosso organismo, o que não é próprio do nosso corpo, o organismo quer jogar fora logo, quer mandar embora Uhum. logo. Então, o cérebro fala, faz alguma coisa. Tem álcool na corrente sanguínea do nosso dono. Faz alguma coisa. Aí o fígado produz colesterol. O fígado produz VLDL, triglicerídeos, que são duas frações do colesterol que vão capturar o álcool na corrente sanguínea e trazer esse álcool para o fígado, para esse álcool ser imediatamente metabolizado, para ele não ser, não causar os danos que ele costuma causar. Eu vou ter que ligar o celular, que ele deu aviso aqui que a bateria está fraca. Só um minutinho. Tá bem. Pode ser esse motivo que está travando, né? Tem momentos que está travando ali. Quanta sabedoria, né? Ali na doutora Ângela. Que maravilha está sendo essa live. Dá vontade de ficar aqui horas só escutando ela falar, né? Cheguei. Quando dá aviso, ele ainda dura muito, mas não podemos arriscar. Aham. Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então, o cérebro faz esse comando. E aí o fígado atende o comando, produz colesterol, vai na corrente sanguínea, captura esse álcool, traz para o fígado, metaboliza imediatamente, neutraliza o efeito do álcool. Só que aquela fração de colesterol que foi buscar o álcool veio e ficou parada no fígado. Com o tempo, todo dia a pessoa está comendo errado, está fermentando, está ocasionando problema e o fígado está tendo que fazer isso. Com o tempo, o fígado vai ficando gordo. A famosa esteatose hepática que está cometendo assim gregos e troianos. Doutora, desculpa, mas baixou o teu áudio. Não sei se você tapou de alguma maneira o microfone, porque está mais baixo o áudio. Tava muito bom, mas eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Teu áudio está muito baixo. Alguma coisa, acho que na hora de colocar o carregador deve ter dado no microfone. Eu não estou te ouvindo, Lise. E agora? Como que a gente faz? Vamos ver aqui. Falho técnico, né? Está me ouvindo? Já está me ouvindo já? Eu não estou te ouvindo. Sim, eu estou te ouvindo, mas se ouve baixo. Vou botar aqui uma mensagem para a doutora. Para ver.
Eu também não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Vamos ver aqui. Vamos finalizar aqui a doutora Ângela. Vamos ver se a doutora Ângela volta. É como essa ferramenta, né, está sendo nova para ela. Mas a mim vocês estão ouvindo bem ou também estão ouvindo baixo? Como está meu áudio para vocês aí? Tá dando para me ouvir ou tá baixo também? Ah, tá. Me estão ouvindo bem, né? Ok. Convidei aqui a doutora Ângela outra vez. Vamos ver se ela aceita o convite, né? Ela deve ter tocado alguma coisa ali na hora de colocar o carregador. Vamos ver se a doutora Ângela volta. Ela tão bom, ela estava explicando nesse assunto tão importante do fígado. Isso é algo bem sério. Tem muita gente tendo cirrose, né? Sem nunca ter botado uma gota de álcool na boca. Só através da alimentação que vai causando aí o álcool que o fígado vai absorvendo. A minha bisavó, tataravó, faleceu de cirrose. Ela nunca tinha bebido nada de álcool. Foi só através da alimentação que ela teve essa cirrose. Não sei o que houve aqui agora. Não. Doutora Ângela? Oi? Oi, mas agora tá. Não sei por que não está me aparecendo aí. Não, a câmera está negra. Agora foi. Ah, voltou. Agora me escuta bem? Beleza. Estou ouvindo Ótimo. bem. Então, vamos falando do fígado, Então, né? vamos continuar, então, o raciocínio. Sim. Isso. Então, o fígado atende o cérebro, produz colesterol, captura o álcool, traz o álcool para o fígado. Uhum. Esse álcool, ele vai ficar lá no fígado. Amanhã a pessoa comeu errado de novo, teve fermentação, mais álcool, de novo, mais colesterol no fígado, e aí o fígado vai ficando gordo. Quando o fígado vai ficando gordo, o cérebro já começa a se preocupar e fala: fígado, faz alguma coisa. Uhum. Para o próprio fígado se limpar, ele teria que produzir uma outra fração de colesterol, que é o LDL. O LDL é a fração de colesterol que vai capturar o colesterol do fígado e levar lá para a corrente sanguínea. Uhum. Só que ele vai acumulando nas artérias. O fígado fica livre do colesterol, mas esse colesterol vai para as artérias, vai acumulando lá. Se a pessoa não entende o mal que ela está fazendo por ela mesma através daquela alimentação errada, daqui a pouco ela está com alteração da pressão, com alteração do humor, de um monte de problemas de saúde, com obesidade, com gordura no fígado, porque
O corpo está tentando ajudar ela, fazendo a Claro. parte dele, mas ela não está fazendo a parte dela. Uhum. Aí, com o tempo, essa gordura nas artérias vai entupir uma artéria importante, vai causar problemas sérios de saúde. Mas o corpo que foi criado para viver e viver eternamente, o cérebro, de novo, cobra do fígado. Fígado, faz alguma coisa, nosso dono vai infartar, nosso dono já está com hipertensão, nosso dono vai dar um AVC. Aí o fígado fala, meu, eu sei, eu tenho que produzir HDL, que é o chamado colesterol bom por aí. Mas Uhum. todos são bons porque todos tiveram a sua função. Claro. Um foi para capturar o álcool, o outro foi para tirar o álcool o colesterol do fígado, e agora o outro é para tentar tirar o colesterol das artérias. Uhum. Aí é o HDL. Só que o HDL, ele precisa de uma base, o organismo precisa de ter substrato para produzir o HDL. Sim. E esses substratos são gorduras boas. Essa pessoa que está comendo errado, provavelmente ela não conhece as gorduras boas, que seriam as gorduras das castanhas, do abacate, do óleo do coco, do azeite. Isso, os puros, usados com moderação. Ela não sabe disso, não faz. Então, vai continuar sem o HDL conseguir raspar essa artéria, limpar essa artéria daquele colesterol. E aí a pessoa vai pagar o preço com uma saúde debilitada. Então, e outra coisa, para produzir HDL, mesmo comendo castanhas, gorduras boas, é preciso também praticar exercício físico, que provavelmente essa pessoa não pratica. Uhum. Então, se ela entender isso, mudar os hábitos alimentares, praticar exercício físico, uma arteriosclerose que levou 50 anos para obstruir uma artéria pode desaparecer em 2 ou 3 meses. Uau! Olha o poder que tem, que Deus Uhum. colocou no sentido de manter você vivo. Claro. Tudo que ele faz é para manter você vivo, a qualquer custo. Mas só que para te manter vivo e com qualidade de vida, ele precisa da tua participação. Você precisa escolher o que comer, como comer, né, a Uhum. forma que você vai comer isso. Precisa praticar exercício físico, precisa tomar água corretamente, precisa tomar sol, precisa, enfim, precisa que ele colocou, que ele fez, na verdade, criou todos esses elementos da natureza, mesmo antes de formar o homem, porque ele sabia que para nos manter vivo e vivos eternamente, o pecado mudou isso, mas nós fomos criados para viver eternamente, tanto que em Cristo nós temos o direito de vida eterna novamente. Uhum. Ele criou tudo isso para nos manter com vida. Sim. Mas ele precisa da minha participação. Por exemplo, quando a gente continua lendo o livro, nós vemos aqui que algumas coisas perturbam a digestão. Ela fala lá no outro parágrafo, na página seguinte, ela fala assim, muitas vezes eles se encontram à mesa de jantar nas famílias que se tem na conta de estritamente temperantes, esses elementos, né? Aí ela fala assim, ó, qualquer coisa que perturbe a digestão, que ocasione uma indevida excitação mental ou de qualquer maneira enfraqueça o organismo, alterando o equilíbrio das faculdades mentais e físicas, debilita o domínio do espírito sobre o corpo e assim propende para a intemperança. Então, ela diz, qualquer coisa que perturbe a digestão. Então, olha aí, qualquer coisa. Vamos lembrar de algumas coisinhas que a maioria das pessoas cometem erros. Erros que estaria incluído qualquer coisa. Que estão perguntando aí qual é o Isso. nome do livro. Educação Ellen G. White, tá? Pode procurar no Google e Isso. também na descrição desse vídeo que vai estar no YouTube, eu também vou colocar o link ali que se possa descarregar o PDF do livro. Pode continuar. Ok. Então, vamos pensar que qualquer coisa são essas.
Coisas bem simples da nossa rotina que perturba a digestão e que vai afetar a nossa mente. Olha, líquido com as refeições. Outra coisa, beliscar entre uma refeição e outra. Fazer mais de 3 refeições ao dia. O que mais que pode perturbar? Má combinação alimentar. Vamos pensar um pouquinho nesses 3 elementos aí. Líquido com as refeições. Isso é um desrespeito a uma lei natural do nosso corpo. Vamos entender. Quando eu coloco o alimento na boca, ele precisa ser mastigado, ensalivado, para depois ser deglutido. Quando na minha boca, existe um pH que é alcalino. Isso é uma lei natural. Você come, a saliva é produzida, o cérebro comanda a produção de saliva com uma enzima chamada pitialina para essa enzima digerir o alimento. Aí você mastiga, produz saliva, produz enzima, digere o alimento. 40% da digestão dos carboidratos é aqui, ó, na boca. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu resolvi comer um sanduíche que é riquíssimo em carboidrato, tomando um suco de laranja. Que não precisa nem ser gelado, se for gelado, piorou. O suco é ácido. Eu espero que a pessoa não tenha misturado açúcar, que senão vai piorar mais ainda. O suco é ácido. O pH da boca é alcalino. Quando você coloca um líquido ácido junto com um alimento que exige um pH alcalino, que é o caso do carboidrato do pão, o que vai acontecer com o pH da saliva? Ele vai alterar, ele vai ficar ácido. Se ele ficar ácido, vai ter má digestão do carboidrato. E outra coisa, quando você come um carboidrato bebendo um líquido em seguida, morde o pão, toma um líquido. Morde o pão, toma um líquido. Não dá tempo de você mastigar e nem formar saliva. Isso significa que o alimento vai descer para o estômago com 40% de prejuízo na digestão. 40% de prejuízo. Isso vai atrasar a digestão. Por isso que ela diz, qualquer coisa que perturbe a digestão vai afetar a mente. Sim. Por quê? Se atrasou a digestão, fermentou. Se fermentar, forma o quê? Álcool. Em poucos segundos, esse álcool está onde? No cérebro. Circulando pelo nosso cérebro, nos nossos neurônios. Então, afeta diretamente a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas tomadas de decisões. A má combinação, o beliscar. Vou falar do beliscar primeiro. O beliscar entre as refeições, olha o estrago que é. Você tomou o seu de jejum. Aí lá para o meio da manhã, você resolve beliscar uma fruta. Não importa, uma fruta, um cereal, qualquer besteira. Você mastigou, você pôs na boca, o cérebro fala, estômago, se prepara, vai chegar comida. E aí o estômago se prepara para receber um banquete. O que ele recebe? Um pedacinho de nada. Pode ser um grão de amendoim. Ellen White é até enfática. Ela diz que um grão de amendoim, entre uma refeição e outra, ela diz que é pecado. Ela usa a expressão pecado. Por que que é? Porque está transgredindo uma lei natural que fala que eu preciso de 5 horas para o meu organismo ter 3 horas de processo digestivo e 2 horas para faxinar. Se eu comer a cada 3 horas, como manda a maioria dos nutricionistas, se eu comer a cada 3 horas, que hora que vai ter faxina? Sim. Que hora que o estômago vai ficar livre daquele processo digestivo para ele começar outro? Então, precisa de intervalo de 5 horas. Isso é uma lei natural. Não dá para pular isso. Sim. Se pular, vai ter consequência. Vai ter atraso na digestão, vai ter fermentação, toda a consequência da fermentação, que é meio que um dominó, que você derruba vários outros.
vai ter problema lá com a saída do intestino, problema com o intestino, atraso na saída das fezes. E assim as doenças vão proliferando por todo o corpo, mas na verdade tudo começou a boca. Na boca. Aliás, se a gente pensar bem, o pecado também começou pela boca. Jesus também foi tentado pela boca. Uhum. Satanás foi bem sucedido com o homem. Ele não vai mudar de estratégia, porque ele foi bem sucedido com o homem, ele vai continuar usando essa mesma estratégia. No Éden, tinha apenas uma árvore, um alimento proibido, só um alimento proibido. Hoje, Satanás comanda a produção alimentícia no mundo inteiro. Alimentícias. Nós temos aí, coloca as massas crocantes, é sempre feita com banha. As bolachas, a maioria delas tem sangue de animal para aumentar o teor de ferro. E aí vai, sem contar com outras coisas mais. Né? Em cada esquina você tem uma farmácia, mas em cada esquina também você tem também um pit dog, uma lanchonete, um barzinho, uma banquinha de churrasco, sei lá mais o quê. Não precisa nem de metro em metro se brincar, dependendo do lugar. Então, hoje, ele tem o domínio disso e ele não vai abrir mão. Se ele tentou o próprio Jesus e Jesus venceu no nosso lugar, isso significa que eu posso vencer também. Eu me apodero da vitória de Cristo e eu vou vencer também esse apetite pervertido. E essa vai ser uma prova para todos nós. Todos nós. E essas provas, elas têm a ver com o apetite, a maioria delas. Por isso que ela está ligando aqui a mente, as decisões, a questão da sensualidade. Tudo está ligado, da sexualidade, tudo está ligado. Então, Satanás vai usar esse gancho, que foi o que ele usou no Éden, e ele tentou usar esse gancho com Cristo e vai continuar usando esse gancho com a gente. Por isso, é muito importante que jovens e crianças, desde muito cedo, comecem a aprender sobre essas leis naturais. Ela diz que nós precisamos entender o mínimo da fisiologia do nosso corpo para a gente poder fazer as nossas escolhas de forma mais acertada. O mínimo da fisiologia do nosso corpo. O que eu falei aqui foi o mínimo do mínimo. Por exemplo, usar líquido junto com a refeição. Isso afeta a fisiologia, afeta a produção de pitialina, afeta a digestão do carboidrato, provoca fermentação. Fermentação desencadeia toda aquela questão que eu já falei. Tudo isso é lei fisiológica. E é por isso que ela também liga as leis fisiológicas com as leis, com a lei moral de Deus. Sim. Porque elas estão ligadas. Essas leis estão ligadas. Uhum. Porque uma afeta a outra. Uma enfraquece a sua capacidade de escolher a outra, ou de escolher de maneira correta. E o último item que eu falei foi a má combinação alimentar. Essa é uma outra questão que nem todo mundo, ou que a maioria não entende. Por que tem que combinar os alimentos? A gente tem que combinar os alimentos para não ter fermentação. Eu falei de uma combinação aqui, quando eu mencionei a questão de usar um líquido ácido junto com carboidrato. Uhum. É uma má combinação, não se usa ácido junto com doce, nem com carboidrato, que também vai virar açúcar no final. Tá aí uma questão de combinação. Sim. Não se mistura fruta doce com fruta ácida, pelo mesmo motivo. Né? Não se usa... Enfim, a combinação ela é complexa, né? Eu até tenho um curso sobre combinação alimentar aí, com 11 videoaulas, porque é uma coisa complexa que vai mexer com pH, vai mexer com fisiologia, vai mexer com uma porção de coisas. E essa é uma tecla que Ellen White bate muito.
eu já separei uns mais de 20 textos dela falando sobre combinação. Pena que ela não dá, assim, uma regra de Uhum. combinação, mas ela dá, assim, algumas coisas que não combinam e que não deve estar aí no na nossa rotina, né, no nosso dia a dia. Deixa eu ver o que mais que eu vi de importante aqui. Ela fala no parágrafo seguinte, depois desse parágrafo que eu li, ela também fala de chá, o café, os condimentos, os doces, as pastelarias, todos constituem causas ativas de perturbação da digestão. Ela não deixou nenhum de fora, ela disse todos. O alimento cárneo, agora ela inclui mais um. Uhum. Chá, quando ela fala chá, ela não está querendo dizer chá de hortelã, chá de camomila, chá de capim-limão ou chá de uma planta curativa. Não, ela não está referindo a esse chá. Ela está referindo ao chá estimulante, ao chá mate, ao chá preto, ao chá amarelo, o chá verde e outros chás que tem por aí que é pura cafeína. É isso que ela está se referindo. Seria na mesma linha do café. E também, se for para usar esse chá junto com o alimento sólido, também está errado, porque é líquido junto com a refeição. Sim. Eu não posso tomar cevada comendo pão. Uhum. É líquido com a refeição. Sim. Eu não posso beber leite de vaca de jeito nenhum, mas se for qualquer outro tipo de Com leite, pão. junto com o carboidrato, com o Sim. pão. Não posso, porque eu estou quebrando uma lei natural da produção de enzima. Uhum. Tá certo? Sim. Mas aí ela introduz, aí ela fala dos condimentos. Os condimentos também são aqueles que são estimulantes. É o cravo, é a pimenta do reino, é a pimenta ardida, né? A pimenta de qualquer natureza. Aí ela coloca os doces também, de um modo geral, já falou do açúcar, mas aqui ela coloca os doces. As pastelarias, que são todas massas à base de trigo, e hoje Uhum. também a gente já tem aí um trigo deteriorado, que não é mais tão saudável como já foi. E ela diz que todos constituem causas ativas de perturbação da digestão. Aí ela bota um ponto e aí vem o alimento cárneo também. Então ela incluiu ele, também é prejudicial. Seu efeito, por natureza estimulante. A carne é estimulante? Aham. Sim. Açúcar é estimulante? Também. É estimulante. Então, tudo que é estimulante, ela diz que é prejudicial. Por que é prejudicial? Porque o estimulante, ele age aqui primeiro. Eu tomo Sim. um café, ele estimula o meu cérebro a mandar o estômago produzir ácido clorídrico. Eu tomo um café, o cérebro manda as artérias fecharem 35% do seu calibre, aumenta a pressão arterial das artérias e do coração. Então, todo estimulante, primeiro ele age no cérebro para depois ter um efeito no corpo. Uhum. Esse é o problema do estimulante. Ele sempre vai ter um efeito rebote, um efeito espalhado pelos nossos corpos, pelos nossos órgãos. Isso pode ser, por exemplo, café provoca nódulos na mama, Sim. câncer de próstata, enfim. Né? Então, ela diz que a carne também entra aí nessa questão dos estimulantes. E depois ela coloca mais um motivo para não comer carne, que é o estado doentio entre os animais. Os animais estariam doentes e estariam, então, também transmitindo doenças, além de ser estimulantes, estariam transmitindo doenças para as pessoas, né? Então, ela fala que isso torna a carne duplamente objetável. Então, completamente fora da nossa lista de alimentos, por conta disso. Aí ela diz, tende a irritar os nervos, excitar as paixões, fazendo assim com que a balança das faculdades, faculdade mental, né, penda para o lado das propensões baixas.
É isso que o alimento faz. Faz perturbar a mente e faz com que a pessoa não tenha um discernimento claro para ela fazer as escolhas mais adequadas. Isso vai perturbar e fazê-la escolher coisas que vai denegrir a moral, que vai levá-la ao descontrole, até mesmo da escolha de outras coisas. Como, por exemplo, se ela fala em um outro texto, acho que no Conselho sobre Regime Alimentar, que esqueci aqui o termo que ela usa. É como se eu não tivesse pronta. Quem está viciado a usar esses produtos, ou usando muito esses produtos constantemente, ele vai ficando cada vez mais propenso a escolher alimentos cada vez mais estimulantes. E até mesmo não conseguir, talvez, se desvencilhar ou negar o uso de uma droga, de um produto cada vez mais forte. Por quê? Porque se o produto é viciante, ele vai levando a pessoa a querer algo cada vez mais estimulante, cada vez mais estimulante. E aí ela chega no ponto da droga. E é a questão, a questão do jovem, das crianças. Ela diz que o estilo de vida de uma criança pode determinar um futuro viciado numa droga mais potente. Porque ele começa de pequenininho a comer essas coisas, chega um momento que ele, agora eu quero experimentar algo que seja mais excitante, que seja mais estimulante, que me deixa mais para cima, né? E é às vezes onde muitos escolhem as drogas. Claro. Deixa eu ver outra coisa aqui. Depois também ela fala da questão da perturbação dos nervos, que enfraquece o nosso organismo e causa também, ela não fala gastrite, úlcera, refluxo, mas ela fala o seguinte, ela fala o delicado revestimento do estômago, que é a mucosa, né? Fica irritado e inflamado, a ponto de deixar de dar satisfação o alimento mais estimulante. Cria-se uma sede que nada poderá acalmar, a não ser a bebida forte. Então, ela fala que causa uma irritação, pontos de inflamação. Isso é gastrite. Claro. Isso é a pangastrite, a gastrite espalhada por toda a mucosa do estômago, o refluxo, a úlcera, ou até mesmo um câncer de estômago. Então, isso vai gradativamente fazendo com que a pessoa fique mais insensível. Se ela usa um tipo de pimenta hoje, amanhã ela quer uma mistura de pimenta mais forte, ou ela quer uma pimenta mais picante, e assim vai. Eu vim de uma família viciada em pimenta. Viciada. Eu tenho irmãos viciados, e a coisa mais fácil que existe é ser viciado em pimenta. Porque o negócio é prazeroso. Aliás, todo vício é prazeroso, né? É prazeroso, estimula o paladar, estimula o apetite. E é uma coisa assim, na minha família, é mesmo meio que uma coisa genética. Então, a maioria dos meus irmãos e parentes estão na igreja hoje, mas continuam viciados na pimenta. Então, é difícil. E eu tenho 2 filhos que eu não criei com pimenta, hoje eles são viciados em pimenta. Então, é uma coisa assim, terrível, né? Então, realmente é estimulante e leva a pessoa a escolhas de coisas cada vez mais fortes, né? Sim. Deixa eu ver aqui alguma coisa interessante. Aí, lá na outra página, na página 204, ela fala aí da alimentação e o desenvolvimento mental. Doutora, desculpa, mas nós voltaremos outra vez com a live, e todas as perguntas que estão sendo feitas aí, ao final, se a doutora puder, ela vai indicar algum, que ela já tenha, vi as perguntas, que ela tem até vídeos gravados falando sobre essas perguntas. Então, ela vai dar mais ou menos mais resposta, né? Ou vai indicar onde a gente pode encontrar essas respostas. Desculpa, doutora, que eu sei que daqui a pouquinho, tá? Daqui a 1 minuto, assim, vai estar caindo. Aí a gente volta. Tá bom.
Aí ela fala, então, na página 204, da alimentação e o desenvolvimento da mente. Uhum. Aí ela fala, a confusão e sonolências mentais são muitas vezes o resultado de erros no regime, erros na alimentação, erros na combinação, erros no desrespeito a essas leis naturais. Isso traz confusão e sonolência, mente lerda. Sim. Talvez a gente esteja vivendo um tempo de maior amnésia em jovens. Uhum. As pessoas estão jovens. Antigamente era para as pessoas de cabelo branco esquecer as coisas. Não, hoje você vê os jovens esquecendo mais do que a gente. Sim. Então, por quê? Talvez esteja aí a razão, né? A alimentação que está fazendo com que ele fique com a mente embotada, confusa, com dificuldade de discernir. Uhum. Aliás, Ellen White diz num texto que o açúcar embota a mente. Sim. Então, é isso que o estimulante faz com a nossa mente, embota. Deixa tudo nublado e a gente não consegue compreender, fica tudo confuso, né? É verdade. E a origem é o nosso regime alimentar, né? Sim. Aí ela fala no parágrafo seguinte, ela fala, insiste-se frequentemente que a escolha do alimento, o apetite, é um guia seguro. Será? Se as leis de saúde tivessem sempre sido obedecidas, isto seria verdade. Uhum. Então, olha aí, eu não posso. Ah, mas o meu apetite. O seu. Já estamos aqui outra vez. Pronto, Ok, voltamos. até que enfim. Estamos aqui em oração para que voltasse. Enquanto isso, eu estava dando uma olhadinha lá nas perguntinhas. Então, Sim, eu nós estávamos anotei aqui as falando. perguntas. Você anotou, né? Aí algumas para a gente Anotei, responder. anotei. Beleza. Então, aí ela mencionou aqui essas leis naturais, que são essas leis fisiológicas, ela chama de leis naturais. E é por isso também que ela diz que nós somos tão culpados de transgredir a lei moral quanto de transgredir as leis naturais do nosso corpo. Porque ambas foram feitas por Deus. Deus criou a lei Sim. moral e Deus criou o ser humano juntamente com todas as leis que regem o funcionamento do meu corpo. Quando eu pisar uma dessas leis, eu vou ter consequências. Por exemplo, se eu tomar líquido com as refeições, espera consequência. Fermentação, azia, má digestão, enxaqueca, hipertensão e etc. Colesterol alto, e aí por aí vai. Tem gente que fala, nossa, eu não sei por que meu colesterol está alto. Eu não como carne, eu não como nada de gordura, eu não como nada de fritura, mas às vezes toma líquido junto com a refeição. Às vezes come massas uma fruta, refinadas. né, também. Tem gente que não come doce, mas come uma fruta depois da refeição. E De isso daí sobremesa, também não fermenta, combina. né, de sobremesa. Ellen White diz que nós não podemos comer frutas junto com verduras. Essa é uma noção de combinação que ela fala claramente. Então, não se pode comer fruta de sobremesa do almoço se você comeu verduras e hortaliças. Resumindo, eu sempre falo que o que dá na horta não combina com o que dá no pomar. Então, tem que comer em momentos diferentes. Ela mesma diz que ela comia fruta em uma refeição e verduras em outra. Então, exatamente para não acontecer a fermentação. Outra coisa que ela fala aqui ainda nesse texto é a questão do apetite, né? Que o apetite não é um guia seguro se você transgredir essas leis naturais. Outra coisa que eu falo do apetite é que eu não posso comer pensando em agradar o meu apetite apenas, não que a gente tenha que comer o que é ruim, não, tem que ter prazer, tem que ser palatável, tem que ser agradável. Mas eu não posso ser direcionada por ele sem pensar que eu tenho 100 trilhões de células para nutrir. Esse é o primeiro pensamento que nós temos que ter. Estou com fome? Essa fome, ela pode ser gástrica, ela pode ser só dentro do estômago, ela pode ser só um prazer oral, um prazer aqui, e ela pode ser
uma desnutrição a nível celular. Quem está com fome é você ou são 100 trilhões de células? Se você pensar que são 100 trilhões de células, então você não pode comer qualquer coisa que enche a barriga só. Você tem que comer alimentos que tenham vitaminas, minerais, proteínas, etc. e tal, porque isso vai chegar para a célula. Mas se a fome é só no estômago, você come dois pãozinhos francês aí recheado com alguma coisa e você enche sua barriga. Você encheu a sua barriga, matou aquela fome do estômago. E os 100 trilhões de células, o que recebeu? Uhum. Não recebeu nada, porque naqueles pãozinhos não tinha nada de nutrição. É igual, Não. eu tenho aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, só para se ter uma ideia. A composição do arroz branco. Então, olha aí, ele tem calorias, ele tem muito pouco, 7% de ferro, ele tem mais colorido, tem mais nutrição. Agora, olha a fichinha do arroz integral ou do farelo. Olha a diferença. Diferença, com certeza. Então, se a minha célula está precisando de ferro, ela não vai encontrar no arroz branco. Porque no arroz branco Não. eu consigo absorver 7%. No integral eu Sim. consigo absorver 107%. Se a minha Olha célula só. está precisando de B1, eu não vou encontrar no arroz branco, porque no arroz branco só consigo absorver 9. No integral eu Uhum. consigo absorver 251. Se está Uhum. precisando de B3, eu também não vou encontrar no branco, porque no branco só absorve 11, enquanto que no integral, 206. Então, eu tenho que perguntar, sim, eu tenho que comer, porque existem 100 trilhões de células que trabalham para mim, e que a minha saúde, a minha condição mental, a minha energia física, a minha compreensão, meu aprendizado, tudo vai depender da nutrição que chegou para a célula, porque é a célula que vai trabalhar. E para ela tem que chegar a nutrição. Para o estômago, Sim. chega qualquer coisa, dá uma enchida nele, principalmente se você comer o pão branco tomando um suco, rapidinho vai encher. Incha. Sim. Mas o que vai chegar para a célula? Então, essa é uma questão importante. Perguntar o que vai satisfazer realmente as minhas células. São 100 trilhões de células cobrando. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que comer alimentos que sejam nutritivos para elas e não apenas que me dê prazer e encha a minha barriga. Até porque depois vai voltar a ter fome bem rapidinho, né? Depois de Sim, comer alguma coisa que não é integral. por isso que as pessoas comem de 3 em 3 horas, porque elas não comem alimentos que nutrem as células. As células vão continuar pedindo comida. Aí ela não tem Uhum. controle, aí ela vai beliscar. Sim, Porque o que ela comeu claro. não nutriu a célula vai continuar pedindo. Então, para Sim. saciar, tem que fazer uma refeição farta, completa, para 100 trilhões de células ficarem satisfeitas e você conseguir segurar, assim, 5 horas. Isso também vai Uhum. ajudar a pessoa que precisa perder peso, né? Então, a refeição não pode ser de 3 em 3 horas e ela tem que ser farta e satisfeita para realmente as células ganharem alguma coisa. Um dos princípios de nutritivo dos vários alimentos. Foi o que eu acabei de fazer aqui agora. Ensinei, né? Mostrei para vocês o valor nutritivo do arroz integral comparado com arroz branco. Nós precisamos Uhum. ensinar isso para que as crianças ou as pessoas que estão aprendendo, elas entendam que o alimento que eu como tem que ter valor nutritivo. Ele não pode ser simplesmente cumprir uma meta, eu tenho que fazer tantas refeições por dia e qualquer coisa que eu comer tá bom demais. Não tá bom demais, não. Aí ela diz, na última frase da página 204, ela diz: cereais, frutas, nozes, hortaliças,
combinadas convenientemente, contém todos, não é alguns não, a palavra todos de novo, todos os elementos da nutrição. Não preciso de carne, não preciso de leite, não preciso de açúcar, não preciso de massas refinadas. Eu preciso de uma combinação adequada entre cereais, frutas, hortaliças e uma oleaginosa, que seria uma castanha, que seria uma noz. Eu preciso disso para viver, e para viver bem. E para viver bem. Não é para viver mal, não, é para viver bem. Então, veja que não basta comer o alimento certo, é preciso comer o alimento certo da forma certa, né? Do jeito certo, na hora certa. A gente precisa responder essas 3 perguntas. O que comer, como comer e quando comer. Daí envolve. E ela menciona aqui também, se não me engano, não sei, tá lá embaixo na outra página, mas vamos chegar lá. Sim. Ela também fala que nós precisamos escolher a nossa alimentação conforme o tipo de trabalho que a gente desempenha. Se a minha vida é mais sedentária, eu não posso comer igual um pedreiro. Eu não posso comer igual um gari, uma pessoa que faz um trabalho forçado, pesado. Mais pesado. A gente tem que saber disso. Então, tem gente que come uma pratada de comida e depois senta de frente da televisão, senta de frente do computador e pronto. Não. A alimentação ela tem que ser compatível, a quantidade, né, e a qualidade, ela tem que ser compatível também com o seu trabalho, com o seu esforço físico. Se você gasta mais energia, então vai ter que comer alimentos que sejam mais energéticos e que também te segura mais tempo no trabalho. Agora, se eu não vou gastar tanta energia, para que eu vou comer tanto, né? Então, é isso que ela fala no primeiro parágrafo da página 205, né? O trabalho físico. De novo, ela menciona a combinação dos alimentos. Olha aí, deve-se também dar atenção à conveniente combinação dos alimentos. Nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Isso é importante. Se não combina, fermenta. Se fermenta, gera doenças, né? Ela diz, poucas variedades no mesmo prato. Essa é outra coisa que a gente tem que aprender. Às vezes, a gente comete um erro de junta panela. Aí vem 10, 15 famílias comerem juntos. Ótimo, maravilhoso, juntos, confraternizando e tal. Mas já imaginou 10 ou 15 famílias, cada um trazendo 2, 3 tipos de prato diferentes? Vai colocando uma colherzinha de cada um. Exatamente. Quando coloca na mesa, todo mundo quer experimentar de tudo. Não pode. Né? Vai juntar a panela, então fala, fulano, você traz salada disso. Fulano, você traz salada disso. Cicrano, você traz um cereal. Cicrano, você traz o mesmo cereal. Para poder ter tanta diversificação. Tem gente que às vezes entra num restaurante e tem aquela bancada enorme, né? Aquele tanto, 20, tantas cubas ali, e ele vai pondo um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada coisa. Por maior que seja o prato, chega lá no final, já não está cabendo mais nada. Então, essa é outra coisa que ela bate muito na tecla, que é a questão de variar menos, termos menos variedade no mesmo prato. E variar, sim, o cardápio durante a semana. Isso é importante, variar o cardápio na semana e não variar muito o prato. Ela, de novo, lá no meio do parágrafo, bom, ela fala para não comer demais, comer alimentos mais saudáveis, e mais embaixo ela menciona leis naturais de novo. Enquanto for dada a devida atenção às leis da saúde, pouco perigo haverá de excesso mental. Uau! Então, veja bem, se eu não respeitar as leis naturais,
isso vai estar, sim, afetando a mente a ponto de termos excesso mental. Até precisamos estudar um pouquinho mais para entender o que seria um excesso mental. Aí eu disse, porém, em muitos casos, dos que se acham deficiência mental, é a sobrecarga do estômago que fadiga o corpo e debilita o espírito. Então, corpo, estômago fadigado, estômago trabalhando demais. Olha, é possível abrir um estômago e encontrar comida de 25 dias dentro do estômago ainda. Olha só a fadiga desse estômago. Aí a pessoa come uma azeitona numa festa, passei mal, foi a azeitona que fez mal. Não, foi a comida do mês atrás, que ela comeu no final do mês passado, que está lá dentro do estômago dela ainda, que ela não conseguiu eliminar completamente. E esse é um dos males que eu mais encontro. Pessoas com intestino preso. Ela não vai eliminar comida de um mês atrás. Ela não vai. Se a gente fizer uma limpeza intestinal, sai restos alimentares da infância que estão no intestino ainda. Estão parados no intestino. Então, imagina um estômago dessa natureza, como é que vai ser o sangue, como é que vai ser o intestino, como é que vai ser a saúde dessa pessoa, física e mental. Não vai ter, né? Não vai ter saúde, não. Então, tem que dar tempo para o estômago esvaziar. Aí, lá no penúltimo parágrafo, ela fala, na maioria dos casos, 2 refeições ao dia seria o ideal. Uau! Ela diz que pode ser 3, mas 2 é o ideal. E aí eu estou respondendo 2 perguntinhas que eu vi aí, que é se eu sou a favor de comer de 3 em 3 horas, já ficou claro que eu não sou a favor de comer de 3 em 3 horas, e sim de 5 em 5 horas. Eu sou a favor de 2 refeições bem feitas, de jejum e almoço, e uma terceira refeição simbólica. Ou então, a outra pergunta foi sobre o jejum intermitente. Eu sou a favor do jejum intermitente, porém, pulando a terceira refeição e nunca, jamais a primeira. Inclusive, tem um vídeo meu sobre jejum intermitente aí no canal do YouTube. Né? Quem quiser saber mais detalhado, vai lá. Mas eu sou a favor do jejum intermitente pulando a terceira refeição, que é isso que a Ellen White está falando. O ideal são 2 refeições, a primeira e a segunda. A terceira não precisa existir. Principalmente dependendo do tipo de atividade que nós temos, se não for uma atividade que gasta muita energia. Se for, vai precisar da terceira refeição um pouco mais fortinha. Mas nunca igual à segunda e nunca igual à primeira. É bem simbólica mesmo essa terceira refeição, tá? Por quê? Porque isso aí ajuda a gente ter uma refeição matutina melhor. E ela está falando isso no mesmo parágrafo. Aí no finalzinho do parágrafo ele fala, para não prejudicar, o sono é perturbado, cansa-se o cérebro, os nervos e é prejudicado o apetite para a refeição matutina. Se eu comer pesado à noite e depois de 3 horas, eu tenho que comer 3 horas antes do horário de dormir. O horário de dormir não pode passar das 22 horas. E eu não posso comer pesado a ponto disso me perturbar o sono. Eu pego muitas pessoas com insônia que comem tarde, janta, arroz, feijão, carne, não sei mais o que, 9, 10 horas da noite. Vai ter insônia mesmo. Porque o cérebro vai ficar ali desperto. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar o estômago, eu tenho que ajudar o estômago. Não vai dormir. Vai ter insônia. Então, veja, perturba o sono. Ela está falando aqui, é real. E vai fazer com que você acorde cansado e sem fome para comer aquele banquete, né? Que a primeira refeição deve ser igual um banquete, né? Igual comida de rei. No almoço, igual príncipe, e à tarde, como plebeu. Andou, pediu comida, ninguém deu, vai dormir com o estômago vazio. Isso aqui é o ideal para a nossa saúde, né? Aí ela fala que no começo, no final do parágrafo, a importância da regularidade no tempo de comer e dormir não deve passar despercebida.
3 horas antes. Não pode passar despercebido esse horário. E não podemos passar das 10 horas para ir para a cama, porque senão nós não vamos ter sono de qualidade também. É outro recurso da natureza que o Papai do Céu deixou para nós. Ele fez parte clara e parte escura. E nós temos que respeitar isso. É uma lei natural também. E na última página, né, já encerrando, ela fala da questão da mastigação, comer muito rápido, não mastigar direito os alimentos, né, não envolver o alimento com a saliva. Isso vai perturbar a digestão. Ela diz que se eu estiver agitada, nervosa, eu devo pular a refeição. Eu não posso comer quando eu estiver muito agitada, muito nervosa, ou estiver com pressa. Não se deve comer com pressa. Senão você engole. Comer. É melhor você não comer nada do que você comer Sim. apressado. Ela diz que a hora da refeição deve ser um momento de calma, um momento de gratidão. Eu digo assim, que comer, a nossa oração na hora de comer, não deve ser pedir a bênção. A bênção já está ali. Se eu tenho consciência das leis naturais, a bênção já estão ali. Porque eu não estou comendo arroz branco, a bênção está no arroz integral, eu estou comendo arroz integral. A bênção está na abundância de frutas, eu estou comendo. A bênção está na abundância de salada, eu estou comendo. Então, a bênção já está ali. O Papai do Céu já fez as bênçãos chegar no meu prato. Eu tenho, sim, que comer de maneira correta com espírito de gratidão. Eu como assim, ai, Senhor, obrigada por essa doçura, ai, que pera mais aromática, ai, que delícia, ai, que mamão docinho. Então, comer com espírito de gratidão, saboreando, sabendo que aquele alimento vai entrar, o Papai do Céu vai usar as vitaminas, vai usar os minerais para te restaurar, para te manter com vida, para te manter com saúde, para te manter com uma mente clara para ouvir a voz dele, para se comunicar com ele, para se relacionar bem com as pessoas em sua volta, que é a base da vida. Amor a Deus, amor ao próximo. Se eu me cuido, se eu me amo, eu estou preparada para amar o próximo. Então, eu quero finalizar com esse pensamento de que, para me amar o próximo, primeiro eu tenho que me amar. Para mim me amar, eu tenho que buscar conhecimentos de saúde para poder eu me cuidar e para eu gastar da minha vida, horas e horas da minha vida, em prol do próximo, com aquilo que fez bem para mim. A gente precisa ser um viés das bênçãos de Deus. Aquilo que faz bem para mim, eu vou querer que alcance todo mundo. Então, é isso. Dá para ficar aqui horas, doutora, te ouvindo. Estamos todos com essa mesma sensação de que é muita informação, mas muito obrigada. Maravilhoso tudo que a senhora falou aqui. Não tem como não sair daqui com esse espírito motivador de uma melhor alimentação e ser mais temperante, né? Então, podemos ver as perguntas que foram fazendo aqui no chat? Então, a senhora comentou alguma coisa, acho que viu a pergunta essa, né? Que uma pessoa falou que tem um LDL alto, mas o HDL é bom, não come carne, faz exercício. Tem contradição aí? Olha, ela tem que verificar a questão da combinação dos alimentos. Porque o LDL sobe quando o fígado está sobrecarregado. Se o fígado estiver sobrecarregado, produzindo muita gordura, essa gordura LDL é o fígado que produz. LDL, HDL, VLDL, triglicerídeos, não vem tanto do que você come. Ela disse que não come carne, não come fritura e tal. Não vem tanto do que você come, mas vem porque o seu fígado está sendo solicitado para produzir essas gorduras. Talvez seja fermentação, talvez seja por má combinação alimentar, por alguns erros que está fazendo com que o cérebro cobre do fígado a produção do LDL. É uma reação de defesa que o corpo está tendo para fazer com que o fígado produza o LDL para ele tirar colesterol que tá no fígado e levar lá para a corrente sanguínea. Esse processo está acontecendo.
Então, ela tem que verificar o que está fazendo o fígado dela produzir esse colesterol. O excesso de suco poderia causar isso, porque nós estamos aí, geralmente pessoas que comem bem tomam muito suco. Pode, principalmente se esses sucos forem açucarados. Muito doce, sobremesa, massas refinadas, tudo isso leva à produção de triglicerídeos, de LDL, VLDL. Claro. E aqui a outra pergunta foi como combinar alimentos adequadamente para não ter gases? É o que eu disse, a combinação alimentar ela é complexa. Nós mencionamos aqui a questão de doce com ácido, de líquido com carboidratos, né? Mas de frutas com verduras. Mas isso é complexo, porque depende do conhecimento da classificação dos alimentos, a que grupo eles pertencem, se são ácidos, se são doces, se são semiácidos, se são monofágicos, se são gordurosos, se são proteicos. Vai depender de classificação. Então, não dá para falar assim de tudo da combinação, né? Eu fiz isso num curso de 11 videoaulas, de várias horas. Então, ele uma está coisa disponível complexa. esse curso, não? Tá disponível. Só entrar no site. Se você quiser, a gente pode passar o link, né? Também, quem quiser aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre combinação alimentar. Sim, seria bom que me passasse esse link, a gente publica também, porque é como a doutora falou, é muito complexo para que em uns minutos possamos abordar todas as frentes, né, da combinação. Isso. E também foi comentado aqui o que comer para emagrecer. Seria o que não comer, né, doutora? Olha, para emagrecer com saúde, não seria o que comer. Teria que responder aquelas 3 perguntinhas. O que comer, como comer e quando comer. Seguir hábitos saudáveis é a base, não só para emagrecer, mas para ter saúde de um modo geral. E emagrecer é um resultado natural da mudança de hábitos. Toda pessoa que mudar hábitos errados para hábitos saudáveis, envolvendo horário de dormir, a quantidade de água que toma, prática de exercício físico e alimentação adequada, vai emagrecer se tiver com excesso de peso. Mas também, quando se quer acelerar o processo de emagrecimento, pode-se fazer sistema de detox, né? Desintoxicação do organismo para acelerar a perda de peso. Mas isso precisa ser seguido por um estilo de vida saudável. Então, é tudo um aprendizado. Em breve também eu vou estar lançando o Clube Saudável. Venham todo mundo para o Clube Saudável, porque daí vão aprender muitas coisas. E o primeiro desafio do clube é Desafio Detox 21 dias. E aí a gente vai ensinar todo o passo a passo do detox, juntamente com a última semana de hábitos saudáveis. Então vamos ficar aí todo mundo pendente das publicações, que a doutora vai estar nos informando sobre esses cursos. E aí colocaram aqui também, quantas vezes ao dia é ideal defecar? Olha, ir ao banheiro, eu tenho um vídeo até que eu gosto muito, mas faz tempo já que ele está aí, como ir ao banheiro e sair feliz. Eu costumo dizer que ir ao banheiro pode até ser uma vez só por dia, mas essa uma vez você tem que sair de lá feliz com a obra realizada. Tem que olhar para trás e ficar feliz com a obra realizada. Tem que ser uma quantidade proporcional com o que você comeu no dia. Se você vai pela manhã, tem que ser proporcional ao que você comeu ontem. Então, mas o ideal é ir ao banheiro quantas vezes você comer. Esse seria o ideal. Claro. Porém, se por questões circunstanciais, de estar no trabalho, de estar viajando, de estar fazendo alguma coisa e não mantém a sua rotina,
Que seja uma vez, mas que seja satisfatório, que você saia de lá e bata seus próprios recordes cada vez mais rápido. Eu vivo falando que eu vivo batendo meus recordes, que às vezes eu sento lá tão rapidinho, parece que saiu só um pouquinho, quando eu olho e falo, uau, mas isso tudo. Então, tem que ser rápido, eficiente, não pode virar o Hulk, né? Quase arrebentar as veias do pescoço, para sair uma bolotinha de nada. Não, não pode. Tem que sair rápido, tem que ser pastoso, né? Tem que ser, assim, uma coisa, como diz o outro, macia, como diz uma amiga minha. Tem que sair macio, sem arrebentar nada, né? E sair feliz com o resultado. Tá certo. Ótima explicação. E estão pedindo aqui para a senhora dar qual seria o melhor de jejum. Tem algum menu? Sim. Eu vou falar rapidinho, depois confirma lá, tem um vídeo no canal do YouTube também, que eu falo sobre o de jejum. Mas entrada de frutas doces, pode ser até 3 tipos. Depois da fruta, um cereal. Não comer o cereal junto com a fruta. Amassar banana com aveia não é correto. Fermenta. A fruta tem que entrar primeiro. Tem um outro vídeo meu no canal que eu ensino por que comer o alimento cru primeiro. Eu explico lá a fisiologia, a anatomia do estômago, para a pessoa entender que o cru tem que entrar primeiro. Então, comer as frutas primeiro, depois comer um cereal integral. Se ele for preparado com uma castanha, com a noz, com a oleaginosa, já entrou a proteína e pode adoçar esse cereal, se for um mingau de aveia, se for um cuscuz, se for um outro cereal cozido com um leite vegetal, adoçar com as frutas em passas. Ameixa, uva passa, tâmara, damasco, o que gostar. Basicamente é isso. Uma entrada de frutas frescas, um cereal integral junto com uma oleaginosa e adoçado com alguma coisa natural, com alguma frutinha em passas. E nada de líquido, né? Leite, nem suco, nem nada líquido. Não, as pessoas têm mania de adicionar. Não, nenhum líquido, nem cevada, nem suco, nem chá e nem leite. Mesmo sendo vegetal, também não deve ser. Você usa o leite vegetal para você preparar o cereal. Pronto, já entrou. E deixa esse cereal de forma que você possa mastigar também. Pode ser mel, colocar ali para adoçar os cereais? Daí já responde uma outra pergunta que eu vi aí também, que é açúcar mascavo. Sim, açúcar mascavo, mel, adoçante. Vamos falar rapidinho desses 3. Não deveria ser mel, porque mel também é doçura concentrada. Nós devemos evitar tudo que é doçura concentrada, porque o que é doçura concentrada vai facilitar o excesso de glicose, que vai levar à fermentação. Então, não se deve adoçar com o cereal com o mel, tá? Deve adoçar com as frutinhas em passas. O mel eu usaria para remédio. Para remédio. Não para adoçar o alimento. Demerara, mascavo, qualquer outro açúcar, também é a questão da concentração. Rapidinho. A gente precisa de 1 metro de cana para conseguir uma colher de chá de açúcar. O que a gente adoça com a colher de chá? Nada. Então, se eu adoçar um suco com 6 colheres de chá, se der para adoçar, eu creio que não vai dar, seria 6 metros de cana. Se eu tomar 3 bolas de sorvete, são 24 metros de cana. O que você me diz dessa concentração? Tá vendo onde que está o problema? Muita concentração vai levar ao excesso de glicose, vai levar à fermentação. Entendeu? Então, esse é o problema. Quando eu como uma fatia de bolo, se eu não levar em conta a farinha branca que foi usada, o ovo que foi usado, a manteiga que foi usada,
Sem contar, só contando o açúcar, já seria 12 metros de cana numa fatia de bolo. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. A questão do açúcar tem que repensar, porque ele não é só estimulante, como Ellen White diz, mas ele também perturba o sistema digestivo muito, causa fermentação e vai ser problemático isso. Sim, e comentar aí, você pode tomar o kefir junto com esse café da manhã, não? Os probióticos eu acho melhor ser usado à noite. Se for Ótimo. só a água do kefir, usa à noite tomando a água. Pode usar pela manhã para você preparar um iogurte natural. Também pode ser usado pela manhã, não tem problema não. Uhum. Pela manhã ou ao dormir, se for usar só a água. Ok. Bem, essa pergunta aqui, acho que a senhora já respondeu, ou seja, na hora do almoço, nada de fruta, estão perguntando. Nada de frutas. Você já vai comer fruta doce de manhã, fruta ácida ou semiácida na terceira refeição e no almoço salada. O alimento vivo e cru já tá de entrada em cada refeição. Não pode misturar com a verdura, com a hortaliça. Claro. E a lactante? A lactante também teria que estar comendo a cada 5 horas, porque tem muita fome, falou alguma mamãe aqui. Nem diabéticos, nem lactantes. Veja que os termos que Ellen White usa é todos. Então, ninguém está fora do guarda-chuva. Comer certo é para grávida, é para lactante, é para criança, é para adulto, é para velho e é para doente. Por quê? Porque comer saudável é para todo mundo ficar saudável. E a lactante ou a gestante, mais ainda, porque ela tem uma vidinha dependendo dela. O que ela tem que fazer é comer certinho, comer uma quantidade mais satisfatória para que ela possa ter um leite também de qualidade. Não existe questão de diabético comer de 3 em 3 horas, não existe isso. Se o pâncreas dele está cansado, bota o pâncreas para trabalhar de 3 em 3 horas, ele precisa descansar, tem que comer de 5 em 5 horas. Eu já tirei pessoas de insulino dependente, parou de usar insulina, fazendo 3 ou 2 refeições por dia. Então, não e existe o bebê? isso. O bebê, o máximo que você pode fazer, se ele já está comendo igual Não, a na família, amamentação. Na na amamentação, amamentação, deixar demanda livre ou também coloca horário? pode deixar a criança livre para ela pedir, porque ela vai pedir. Agora, se ela mama e já está no peito, ela está só no cortou. peito, ou ela ainda mama e já come. Lísia, Pela ela está só pergunta, no peito. sim, pela pergunta é exclusivamente amamentação ainda. Então, é o momento que ela pedir. Geralmente, o ideal é de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas a amamentação. Geralmente é esse período, mais ou menos. Mas ele pode ser delongado, né? Quando a criança já puder receber um suquinho natural, sem adição de açúcar, a aguinha, um chazinho no intervalo, ela pode ir aumentando esse intervalo da mamada. Sim, ok. E botar aí, merenda nem pensar, né? E nem para criança também não se deveria dar merenda, então. Não. O ideal é fazer a refeição certinha em casa e na escola, o máximo, um suquinho, né? Um suquinho natural, ou um suquinho de uva que não vai fermentar, de ficar guardado, né? Estourando uma fruta, mas eu também acho que não, que já deveria acostumar a criança a comer bem naquele momento da refeição, para no intervalo só ir líquido mesmo, para ela já ir acostumando o aparelho digestivo a trabalhar nos horários certinhos.
Sim, meus filhos, como um testemunho, com 1 ano e pouco, eles já comiam somente 3 vezes ao dia. Comem, né? Somente 3 vezes ao dia. E é maravilhoso, porque eu saio com eles para onde for e não estão me pedindo comida, não pedem para comprar, não pedem nada, porque sabem que não é horário deles comerem. Desde pequenininho eles já sabem, né? Exatamente. Meus E filhos também cresceram assim. Às vezes os avós ofereciam comida para eles. Vó, não quero, vó, não estou com fome. Não estava com fome, porque eles tinham comido bem em casa. Aí 2, 3 horas sim, depois, tem lanchinho, não. Ela pensava que era eu que falava para eles, não é para comer, não é para comer. Não, não falava nada. Eles, ai, tô cheio, vó, eu tô cheio, tá cheio mesmo. sim, quando a gente vai na casa da minha mãe, ela compra um monte de coisa para as crianças e ela não gosta porque as coisas acabam estragando, porque são coisas que não quadram no horário e acabam não comendo. Eles não querem comer, não pedem, né? Exatamente. Aí estão comentando, né? Será que a criança vai ficar desnutrida, sem comer, sem lanche? Não tem nada disso. Não tem Meus filhos, a verdade, que desnutrição. são bem saudáveis. Eu tenho uma Exatamente. menina de Geralmente 3 e um menino de 5 e são super saudáveis. geralmente não precisam de médicos. Eu já Não, não cuidei vou no de, médico. eu já cuidei de mães que vieram para mim preparar a alimentação porque elas iam engravidar. Hoje os filhos estão Uhum, rapazes, né? Nunca comeram carne, não comem doce, não comem nada. E a família, esse menino vai ficar doente, esse menino fica doente. E já estão rapazes e ia por pediatra só por praxe, para cumprir o requisito, mas nunca ficaram uhum. doentes, nunca ficaram desnutridos, não tem isso. Não, meus filhos com 5 anos é isso. Eu levo eles no médico na rotina do pediatra, mas realmente não ficam doentes, graças a Deus. Isso, Comentar aqui, se não sentir fome de manhã, a doutora falou, né? Se não come de noite, vai chegar de manhã e vai sentir fome, né? exatamente. E tem um outro porém, que às vezes é diferente disso. A pessoa fala assim, mas eu como tarde da noite e acordo com o estômago roendo. A sensação de estômago vazio é a mesma de estômago cansado. Se você Uhum, comeu e seu estômago reclamou, então é porque ele está cansado de fazer aquele trabalho. Se ela comeu tarde da noite e comeu pesado, com certeza não vai ter apetite pela manhã mesmo. Dificilmente vai ter apetite. E se acordar, depois de ter jantado, acordar com o estômago reclamando, é sinal que ele está falando, eu estou cansada, ai, não come agora não, não come agora não, deixa eu descansar um pouquinho. São avisos. uhum, sim. Essa semana nós tivemos no nossa, que eu estou vendo alguns comentários, nós tivemos no nosso Instagram da Escola do Lar falando sobre alimentação. Ali está se dando dicas também, que eu vi que uma mãe falou que o filho acho que não gosta de feijão, não come feijão. Nós também estamos dando dicas quanto a isso, né? Como envolver a criança na cozinha e tudo para criar esse hábito, né? Dela comer saudável. Isso. E de explicar, né? Isso aqui é uma maçã, isso aqui tem vitamina tal, tem Uhum, mineral, tem isso, tem aquilo, para já ir aprendendo e sabendo que aquela fruta tem uma função no corpo. Tem fibra para fazer ir ao banheiro e sair feliz. Tem vitaminas e claro. minerais para poder ela aprender, para ela ficar com a pele bonita, né? Todo o Uhum, aprendizado influencia no prazer de comer, na hora de comer. É melhor eu comer sabendo que eu estou comendo algo que vai me dar alguma coisa de volta, né? claro. Sim. E a partir de quantos anos poderia comer somente 2 vezes ao dia? 2 vezes ao dia? Já seria na fase adulta? Ou a criança, adolescente, já poderia ser só 2 vezes? A partir do momento que a criança começa a sair do peito e já está comendo igual os adultos, junto com os adultos, ela deve ter uma Uhum, alimentação tão saudável que também o organismo dela consiga manter esse intervalo. Com uma uhum, diferença, porque está em crescimento, às vezes precisa tem uma necessidade nutricional maior.
poderia incluir líquidos, sucos naturais nos intervalos, mas manter 3 refeições sólidas no máximo. Uhum. Crescer com esse Ok. hábito já. Sim. Bem, tem algumas perguntas, já vão para 2 horas de live, a doutora deve estar cansada já de tanto tempo aqui. É possível o açúcar da pessoa ficar baixo se excluir o açúcar da refeição? Não, né? Repete. O açúcar da pessoa, ele pode baixar se excluir o açúcar das refeições? Não, ele não vai. Se você não come açúcar, ele vai ficar baixo no sangue. Acho que é mais ou menos isso que a pessoa quer saber, Sim, né? exatamente. Sim, entendo que seja Jamais, isso. jamais. Isso daí não acontece. Pelo contrário, você pode ter hipoglicemia se comer açúcar. Uhum. Por quê? Porque a hipoglicemia, a baixa de açúcar no sangue, ela acontece por alta solicitação do pâncreas. Quanto mais doce você comer, mais você vai fazer o pâncreas trabalhar, até chegar o momento do pâncreas falar assim, ah, não, cansei, vou Claro. descansar. Entendeu? Ah, tem muita insulina na Uhum. corrente sanguínea, vou ficar de boa aqui. E aí chega o momento de ter pouco açúcar na corrente sanguínea, a insulina já mandou tudo para dentro, vai baixar na corrente sanguínea, vai dar hipoglicemia. Eu, por exemplo, se Claro. eu quiser ter hipoglicemia, é só eu comer um doce. É só eu comer um pedacinho de doce, que se eu não tiver no mesmo dia, no dia seguinte eu tenho. Então, Uhum. açúcar causa hipoglicemia. E também, se a pessoa teve uma crise de hipoglicemia, eu não recomendo ela comer um pedaço de doce, uma balinha para subir rápido. Mas sim tomar um suco, o caldo de uma laranja, principalmente se ela está na rua, né? Passa numa lanchonete, moço, por favor, um caldo de laranja, aí sobe rapidinho, sem comprometer a glicemia. Mas comer um pedaço de doce para corrigir a hipoglicemia é tão errado quanto botar um pouco de sal debaixo da língua ou na boca para subir a pressão baixa. Isso não é remédio para Uhum. pressão, sal não é remédio para pressão e açúcar não é remédio para hipoglicemia. Claro. Doutora, quantas perguntas mais a gente faz? Porque não param de mandar pergunta. E eu estou preocupada com o tempo da senhora, porque já são 2 horas. Eu sei que é uma pessoa bem comprometida, né? Tem uma aqui que eu vou responder. Suco verde, suco que Sim. mistura frutas com verduras. A gente viu que não combina frutas com verduras. Uhum. Mas e o suco verde, que põe maçã, põe couve? Esse Sim. suco precisa ser coado. Ou passado na centrífuga, que não fica fibra, ou ele precisa ser coado se ele for batido no liquidificador. Porque o problema é fibra de folha junto com a fibra da fruta. A incompatibilidade digestiva é por causa das fibras. Tempo de digestão diferentes. Ok. Tá certo? Do Ótima mais, é me explicação. seguir lá, me seguir no Instagram, me seguir no canal lá, se inscrever no canal. Inclusive, a gente está pertinho de chegar a 1 milhão. Vai todo mundo lá, se inscreva para a gente chegar a 1 milhão rapidinho de inscritos no canal, né? E toda semana tem 2 vídeos lá de novidades aí sobre saúde no canal do YouTube. E sempre alguma coisinha no Instagram. Sim, peço desculpas, as perguntas ficaram sem responder, mas realmente já estamos com 2 horas de live, vai cortar agora de novo. Muito obrigada, doutora, obrigada a todos que estão nos acompanhando. Vamos estar sempre trazendo esses temas aqui no canal também. Então, vamos fazer uma oração antes que corte e já, para uma próxima vez, ir lá no YouTube, no Instagram da doutora, mandem perguntas e tudo, façam os cursos para poder tirar as dúvidas. E vai ser muito proveitoso para todos. Muito obrigada, doutora. Nada. Tchau, tchau, pessoal. Vamos fazer uma oração final? Vamos. Pai amado, mais uma vez, ó Pai, em tua presença estou para agradecer quanto aprendizado, Senhor, tivemos aqui essa tarde. Que o Senhor esteja com a doutora, abençoando o ministério dela e com cada um que esteve aqui presente. Nos ajude, ó Pai, a colocar em prática a nossa vida o que aprendemos.
Em nome do seu Filho amado. Amém. Amém. Bem, mais uma Foi vez, um prazer, obrigada. gente. Boa tarde. Boa noite para os que estão aqui na Espanha, que tem gente aqui da Espanha acompanhando também, e que todos possamos aproveitar o que aprendemos. E Boa em breve noite. esse vídeo vai estar no YouTube. Tchau, boa noite. Ok. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, tchau. Tchau.